passa esse vídeo não. Eu tenho um breve testemunho para contar para você do que foi que Deus fez na minha vida. Quando o Senhor falou comigo que ia tirar pessoas do convívio da minha mesa. Pois bem, há mais ou menos 7 anos atrás, o Senhor levantou um profeta, para falar comigo que o Senhor tiraria pessoas da minha mesa. E ele apontou, ele fez uma divisão da mesa à porta da cozinha, que daria de saída para o fundo do quintal. Que engraçado, né? Pessoas que saem pelos fundos, que estranho. Hoje eu entendi isso, mas deixa para lá. E o Senhor falou comigo que tiraria pessoas. O tempo passou, pessoas, aquele fluxo de vai e vem de pessoas. A minha casa sempre foi uma casa acolhedora, sempre acolheu todo mundo. Pessoas sempre comungaram conosco à mesa. A gente sempre tentou manter uma mesa para acolher pessoas. Uma casa que é uma casa hospitaleira. Enfim, passei por esse processo de ouvir a voz do Senhor me alertando sobre isso. O tempo passou e o Senhor tornou a repetir, usando da boca de uma pessoa, dizendo que o Senhor iria aferir o coração de pessoas a meu respeito. Eu me lembro que nessa ocasião eu estava sentada numa roda, estávamos tomando um café da tarde, alguns irmãos, e eu abri o áudio, essas pessoas ouviram esse áudio. Eu não sabia qual era o conteúdo, então, como era uma conversa normal, ela disse para mim que Deus havia revelado para ela que pessoas sairiam do convívio da minha mesa, que pessoas seriam aferidas no seu coração. Ou seja, a intenção do coração dessas pessoas, elas seriam aferidas por Deus. E queridos, muita coisa aconteceu daquele profético até então. O Senhor Jesus, ele passou em revista a minha vida, passou em revista a minha casa, e eu fui entendendo que ao longo do tempo, pessoas que estavam sentadas à minha mesa, pessoas que estavam comungando da minha mesa, o Senhor estava começando a fazer coisas que eu até então não estava entendendo, até porque eu havia me esquecido dessas profecias a respeito do que Deus ia fazer. O tempo foi passando e as traições começaram a acontecer. Quando você acolhe pessoas no núcleo da sua vida e você muitas das vezes nesse acolhimento, porque são amigos, porque estão à mesa e o seu coração é sensível a isso, nós temos a tendência de colocar a mão em provações que não são nossas. E existiram algumas pessoas que eu coloquei a mão em provações que elas estavam passando, um processo que era delas, eu coloquei a minha mão e eu me percebi logo depois na mesma olaria que elas, sendo esmagada junto ao processo delas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo muito tempo depois, quando eu vivenciei essa experiência de Deus começar a tirar pessoas da minha mesa. Pessoas que estavam no meu convívio, que comiam do meu pão, que comiam da minha comida, essas pessoas, elas tinham informações a meu respeito, elas tinham notícias sobre mim, pessoas que eu confidenciei coisas importantíssimas da minha vida, na busca de procura de oração, que essas pessoas ministrassem sobre mim, e o coração delas foi aferido e foi encontrado naquela ocasião malignidade. Estou dizendo para você que essas pessoas são ruins? Não. Mas naquele momento houve uma deficiência de caráter e o meu nome começou a ficar exposto na mesa. Por quê? Porque quando você não consegue, ou quando você não entende, não é nem a questão de não conseguir, mas quando você entende que você precisa parar de dar suprimento para algumas pessoas, porque você entendeu que elas estão na prova e que você está colocando a mão numa cumbuca e você sai daquela comunhão absurda, onde não te dá um retorno espiritual, mas está te dando prejuízo emocional. Quando você começa a sair fora, automaticamente as pessoas vão se levantar contra você. Quando você não fornece mais o suprimento que essas pessoas precisam, você deixa de ser útil para elas. E deixando de ser útil, você vira assim a bola da vez, né? Aquele ditadozinho que as pessoas estão falando à mesa, mas quando você se levanta, você é o próximo assunto. E eu fui vendida à mesa por essas pessoas, e eu fui entender o processo das traições
quando tudo se concretizou até os dias atuais, que hoje são dias em que eu posso dizer para vocês que eu vivi cura. Esse processo que eu passei no meio dessas traições, elas foram tão cruéis, tão terríveis, que elas me jogaram no leito de enfermidade. Eu tive uma depressão muito profunda, eu tive um abatimento espiritual gigantesco, onde eu não conseguia orar mais, eu não conseguia buscar mais, eu estava vivendo de dosagens homeopáticas de orações dos meus irmãos. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque algumas pessoas, elas interagem ainda comigo, são pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade, são pessoas que interagem à minha mesa, essas Jesus deixou, elas continuam se alimentando comigo à mesa e eu à mesa delas, e isso é maravilhoso demais. E quando eu falo desse assunto aqui, eu não estou dizendo que são pessoas ruins, que são pessoas malignas ou coisa parecida, mas naquela ocasião o coração delas foi aferido e foram pesadas na balança e foram encontradas em falta em relação ao meu nome. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um profético. E eu não me atentei para esse profético. Quando as coisas começaram a acontecer e aquela enxurrada de notícias, né, defraudando o meu nome, notícias que jogavam o meu nome numa berlinda, assuntos importantes, assuntos relevantes, que eu confiei, e esse assunto foi virando fofoca na boca das pessoas. Eu comecei a entender então o porquê que Deus havia levantado profetas para dizer que metade da mesa para fora Deus iria tirar pessoas. E aquela outra pessoa que me entregou num áudio que o Senhor estava aferindo corações a meu respeito. Porque o Senhor estava pesando coisas na balança. No momento você não entende, você se entristece, você se pergunta por quê. Você fica assim, o que foi que eu fiz para essas pessoas? O porquê que essas pessoas estão me tratando mal? E o Senhor foi então diluindo o coração dessas pessoas para mim, entre outras pessoas que estavam no meu convívio e que são testemunhas oculares e auditivas do que aconteceu. Esse testemunho não é uma balela, é uma verdade, aconteceu e me adoeceu. E quando isso tudo aconteceu e o meu entendimento começou a fluir a respeito da palavra de Deus, eu fui entender que no livro de Amós, no seu capítulo 3, verso 7, o Senhor ele não vai fazer nada sem falar com os seus servos. Deus, ele executa coisas sobre a nossa vida e ele vai falar o que ele vai fazer. Quando nós estamos alinhados aos céus, e o Senhor sabia que naquela ocasião em que eu servia, porque estavam vivendo uma situação delicada, em que eu abri a minha vida e abri espaços onde eu estava para que essas pessoas fossem amparadas, o Senhor sabia que eu estava entregando o meu melhor tesouro. E o Senhor aferiu o coração dessas pessoas e entendeu que o melhor tesouro delas não estavam alinhados ao meu coração. E o Senhor entendeu que naquele momento existia perversidade. Estou aqui falando mal dessas pessoas? Não, eu estou contando para vocês o meu testemunho e dizendo para vocês que o abatimento espiritual foi tão grande que o Senhor lá atrás havia me alertado do que eu iria passar. E hoje, entendendo isso, eu posso dizer para você que existem pessoas que elas sentam na sua casa, na sua mesa, no seu sofá, convivem com você, comem da sua comida. Existem pessoas que elas estão sendo aferidas. O Senhor ele vai separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque aquilo que não é bom, Deus vai colocar porta fora. Deus não ama essas pessoas? Deus não faz acepção de pessoas em momento nenhum. Mas existem projetos que você vai viver. O seu destino profético, ele é tão santo, ele é tão sagrado, que existem pessoas que elas não vão poder fazer parte dela. Existem pessoas que se você der um banquete para elas, se você oferecer uma mesa vasta, uma mesa ornamentada, uma comida da melhor qualidade, no estômago dessas pessoas vai ter uma indigestão. E não é sobre alimento. A indigestão ela é espiritual. Existem pessoas que elas não vão se contentar com a sua vitória. Elas não vão se alegrar da sua vitória. E então lá atrás, Deus vem fazendo uma limpeza. Deus vem tirando aquilo que não é para ficar. No início eu fiquei muito chateada e olhei para aquilo tudo e eu vi aquilo tudo como uma grande perda
como traição. Por que estão fazendo isso comigo? O que está acontecendo? E a depressão me pegou. E a opressão atingiu a minha mente. E como foi doído passar por aquela situação. Eu glorifico a Deus porque no meu coração não há nenhum resquício de mágoa. Todas essas pessoas estão livres e perdoadas. Todas essas pessoas sigam o seu destino profético. Mas no meu destino profético, o Senhor, Ele passou uma vassoura de fogo na minha casa. E eu entendi que sobre a minha vida, o Senhor estava me colocando numa muralha de fogo. O Senhor estava me preservando para um tempo futuro. E a gente vai entendendo que para os dias atuais, para o milagre que Deus tem para executar na sua vida, pessoas não vão poder ficar. Elas não vão conseguir confraternizar com você nesse banquete. Elas vão ter essa indigestão. Elas não vão conseguir olhar para você com um olhar comum e ver que você alcançou um nível que elas não queriam que você estivesse. Você já ouviu falar que tem pessoas que elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor que elas. Elas não querem te ver num lugar onde você vai dizer que só o Senhor é Deus. Como foi doído, como foi amargo passar por isso. Mas como é glorioso ler a palavra de Deus e entender que ela é bússola para a nossa vida. E que no livro de Amós Deus me deu uma resposta. Que lá atrás, antes desse processo acontecer, por menos que eu tenha entendido o fluxo de tudo que estava acontecendo, hoje o Senhor me faz entender que para estar hoje onde Deus tem me colocado, pessoas não poderiam estar. Não poderiam comungar comigo. Não poderiam sentar mais à minha mesa. E o Senhor, Ele é poderoso hoje para cuidar da tua casa, colocar anjos no seu portão, anjos sobre o seu telhado e guardar o seu projeto, o seu destino profético. E eu falo num todo, tá? Eu falo na sua área financeira, na sua área espiritual, na sua área sentimental, eu falo na sua saúde, de um todo, de um todo. Existem pessoas que se ela se matricular numa academia e as pessoas verem ela na rua, fazendo uma caminhada, correndo, tem pessoas que ficam assim, nossa, fulano tá ali, ó, olha lá fulano. Existem coisas tão pequenas que a pessoa tá fazendo pela saúde dela que incomoda o outro. É sobre isso. Eu espero que Deus fale com você nesse vídeo e que você entenda que não é todo mundo que vai entrar na sua casa que Deus vai tirar, mas Deus vai aferir corações a seu respeito. Deus te abençoe.